Olá pessoal, hoje iremos dar continuidade aqui à nossa aula de Introdução ao Direito Constitucional. Hoje iremos falar sobre um pouco mais a fundo sobre direitos fundamentais, também algumas questões ali do controle de constitucionalidade, questões mais inerentes aqui, né, ao nosso direito constitucional propriamente dito, tá pessoal? Então a gente vai aprofundar um pouquinho, né, em alguns temas do direito constitucional, mas é claro, como é um resumo e uma introdução, a gente não vai aprofundar muito, tá? Bom, pessoal, também não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos, isso ajuda muito o nosso canal. E também tem aqui na descrição do vídeo, eu vou estar deixando dois links, um do nosso e-book, tá, com questões comentadas, e também eu vou estar disponibilizando um resumo para vocês estarem baixando totalmente gratuito, tá, pessoal? Bom, dito isso, então vamos para a nossa aula. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre direitos fundamentais. Bom, natureza dos direitos fundamentais como direitos inerentes, tá? Inerentes à condição humana. Isso significa que os direitos fundamentais, eles são coisas que todos os seres humanos deveriam ter automaticamente só por ser seres humanos, tá? Como o direito de ser tratado com dignidade, de ser livre para fazer escolhas e de ser tratado igualmente perante a lei. Bom, aqui a gente tem uma ideia do direito natural. É uma matéria, é um tema da matéria de introdução ao estudo do direito, né? Uma matéria específica ali do curso de direito, no início do curso, no qual a gente tem, né, direito natural, direito positivo, que fala sobre essa ideia. Muitas vezes é ligado ao direito natural a questão da existência de direitos vindo da natureza ou também da existência de direitos vindo do divino, né? Então eles linkam essas duas ideias. Porém, a ideia do direito natural é que os direitos fundamentais, né, existem direitos que são inerentes à própria pessoa, só de ela ser pessoa, né, ser o ser humano. Então tem essa questão do direito natural, né? Não vamos aprofundar aqui, né, essa ideia porque não é a ideia do vídeo, mas tenham em mente que direitos naturais são inerentes aos seres humanos, tá? Depois a gente tem uma questão de abrangência dos direitos fundamentais. Aqui vamos estar falando sobre os diferentes tipos de direitos fundamentais que existem, né? Então a gente tem aqui direitos civis, políticos, também vamos ter direitos sociais, também vamos ter direitos culturais, e econômicos. Bom, então sobre isso, né, direitos civis, eles estão sobre as liberdades, né? Eles falam sobre liberdades básicas, como poder falar livremente, o direito de viver e de ser livre. Já os direitos sociais, eles são sobre coisas importantes para viver uma vida digna, como acesso à saúde, educação e trabalho. Direitos econômicos e culturais são sobre coisas que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a cultura de uma pessoa, como o direito de ter uma casa para morar e participar na cultura de uma comunidade, né? Então temos aqui a abrangência desses direitos fundamentais. É claramente que ela não se finda aqui, né? Tem vários outros direitos, mas como a título de exemplos vamos ter essa abrangência dos direitos fundamentais, né? Ele tem um leque muito grande, né, pessoal? Seguindo aqui, vamos ter as garantias e também limitações dos direitos fundamentais. Bom, primeiramente, a garantia dos direitos fundamentais. Imagine que os direitos fundamentais, eles são como regras do jogo da vida em uma sociedade. Então, esses direitos, eles são super importantes e precisam ser protegidos. Por exemplo, você tem o direito à liberdade de expressão e o direito à vida, mas às vezes alguém ou até mesmo o governo, ele pode tentar impedir você de exercer esses direitos, seja censurando
o que você diz ou então colocando a sua vida em risco, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo passado, né, sobre essa parte de garantias. Aqui é onde entram as garantias, né? Essa parte de garantir esses direitos fundamentais. Eles são como um escudo de proteção. Elas garantem que o governo e outras pessoas elas vão respeitar e protejam seus direitos. Se alguém tentar violar os seus direitos, você pode recorrer à lei e também ao sistema judicial para defender esses direitos. Além disso, as garantias elas incluem o direito de exigir que o governo ele tome medidas para garantir que você possa realmente exercer esses direitos. Por exemplo, se você tem o direito à educação, as garantias vão garantir que o governo ele deve tomar essas medidas para garantir que todos tenham acesso à educação. Aqui eu coloquei alguns exemplos da nossa Constituição que mostra alguns artigos que vão falar sobre essa parte. A gente tem aqui o artigo 205 da Constituição que diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também vamos ter o artigo 196 da Constituição, que vai falar: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Outro exemplo de garantias constitucionais vão ser os remédios constitucionais, que são ações que visam garantir a fruição de determinados direitos que foram impedidos de serem usados. Podemos citar aqui, como falamos no vídeo passado também, a liberdade de ir, vir e permanecer. Caso haja aqui o impedimento da fruição desse direito, vamos ter um remédio constitucional chamado habeas corpus, que ele vai estar lá no artigo 5º, no inciso 68, que vamos ter o seguinte: conceder-se-á habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na nossa Constituição, vamos ter 8 remédios constitucionais, que vão ser o seguinte: vamos ter o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança na modalidade individual e coletivo. Também vamos ter o mandado de injunção, tanto na modalidade individual e coletivo. Vamos ter ação popular, ação civil pública, direito de petição e também direito de petição. Só fazendo uma observação, esses dois últimos aqui, eles são os chamados remédios administrativos. Tá? Eles vão ser colocados em uma via administrativa. Já todos esses outros aqui, eles vão usar da via judicial, tá? Judicial. Por isso que existe essa diferença, né? Aqui não vamos aprofundar, só essa visão geral em relação a isso, fazer essa diferença em relação a isso, porque às vezes em algum livro a gente vai ler que existem, os remédios constitucionais são habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular e ação civil pública, tá? Alguns diferem também em relação a essas duas últimas aí, né? Ação civil pública, mas existe um consenso maior, né, uma corrente majoritária em relação a isso. E os dois últimos os chamados remédios administrativos, que é você ter o seu direito de pedir alguma coisa e o direito de ter a certidão de alguma coisa, tá? Então, esses são os remédios constitucionais que estão previstos na nossa Constituição. Então, seguindo, vamos ter as limitações dos direitos fundamentais. Aqui nas limitações, os direitos fundamentais vão ter como regra o exercício da fruição desses direitos para todos. Então, a gente tem como regra esses direitos fundamentais, eles fruírem, né? Todos podem usar desses direitos. Porém, existem algumas situações
que vão demandar aqui a limitação desses direitos. Tá? São situações bem excepcionais e muito bem justificadas, como quando há uma ameaça séria à segurança nacional ou então à ordem pública, ou quando é necessário proteger os direitos fundamentais de outras pessoas. Pode ser necessário restringir um pouco esses direitos fundamentais. Então, por exemplo, em um país enfrentando uma crise de segurança nacional, o governo ele pode temporariamente limitar o direito à liberdade de expressão para evitar que informações sensíveis elas sejam divulgadas e prejudiquem os esforços de segurança. Eu coloquei aqui também, né, nos nossos slides, alguns exemplos que traz a nossa Constituição, né, para ficar mais concreto essas ideias, no qual a gente demonstra essas limitações, tá, pessoal? Então, colocando aqui o artigo 136, parágrafo 1º da nossa Constituição, que diz o seguinte: o decreto que instituir o estado de defesa, o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Então vamos ter aqui no inciso 1, restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Perceba que quando há esse decreto de estado de defesa, pode haver a restrição de alguns direitos fundamentais, como o direito de reunião, né, o sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e também telefônica. Também no artigo 139 da Constituição, vamos ter que na vigência do estado de sítio, né, que já é o estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1 da Constituição, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então aqui o estado de sítio ele tem mais algum rol de medidas que podem ser tomadas. Primeira, obrigação de permanência em localidade determinada. Né? Aqui não existe mais, né, vamos colocar assim, por um tempo previsto, não existe mais o direito de ir, vir, tá? Só existe o direito de permanecer num determinado local. Detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns, né? Vai haver a detenção de determinados criminosos ou pessoas acusados aí por alguns crimes comuns. Restrição relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e reaquisição de bens, né? Então perceba, estado de sítio, ele pode aqui ter uma supressão muito maior de direitos fundamentais do que o estado de defesa. Também vamos ter alguns outros casos dentro da nossa Constituição que vão ser o seguinte. Vamos ter aqui, artigo 5º, inciso 47, não haverá penas de morte, né? No Brasil, em regra, não há pena de morte. Porém, em caso de guerra declarada, pode existir, tá? Pode existir a pena de morte no Brasil. Então, existe aqui uma exceção ao direito de vida, né? O direito à vida, né? Também vamos ter o artigo 5º, no inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Como a gente acabou de analisar ali atrás, no estado de sítio, quando há o estado de sítio, a gente não existe mais, né? Pode ser, né? Deixa eu colocar assim, pode ser declarado que não haverá mais essa liberdade de locomoção, e sim que você deverá permanecer no local. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens. Também vamos ter aqui o artigo 5º no inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Vamos colocar aqui naqueles exemplos de filme no qual o policial está perseguindo um bandido. E para essa perseguição é necessário que ele tome a propriedade, né, um carro, né, um automóvel de um particular. Né? Então ele toma este particular para um bem comum, né, apreender o bandido. Né? Então ele faz uso dessa propriedade particular em caso de eminente perigo público. Tá? Lembrando que neste caso aqui do inciso 25, se houver dano, né, se no caso o policial, nesse nosso exemplo, danificar o carro da pessoa na perseguição, se houver esse dano, ele deverá assegurar o proprietário indenização ulterior, né? No caso, o Estado, beleza? Então, portanto, as limitações dos direitos fundamentais, eles são como essas exceções às regras do jogo. Elas só acontecem em circunstâncias muito especiais e sempre com uma boa razão, como a gente analisou aqui alguns exemplos dentro da nossa própria Constituição, tá? Então, seguindo, a gente tem sobre a efetivação e a proteção dos direitos fundamentais. Aqui vamos ter alguns mecanismos de efetivação e proteção dos direitos fundamentais. E dentro desses mecanismos vamos ter os seguintes: a atuação do Poder Judiciário, a criação de políticas públicas e também a conscientização da sociedade civil. Essa atuação do Poder Judiciário, como vimos anteriormente, o Estado ele tem o dever de prover educação, saúde, cultura, entre outros. Sendo assim, caso a população não esteja recebendo tais direitos, poderá valer-se do Poder Judiciário para que esses direitos fundamentais eles sejam assim providos, tá, pelo Estado. Como também vimos sobre os direitos individuais e suas garantias, né, sobre ali o nosso exemplo do habeas corpus, sobre o direito de ir, vir e permanecer. Também vamos ter a criação de políticas públicas, tá? Criação de políticas públicas, isso é, como criar um conjunto de instruções para garantir que todos possam seguir as regras. O governo ele pode criar políticas e leis que ajudem a promover aqui os direitos fundamentais de todos. Por exemplo, políticas das cotas, ou então leis que protegem os direitos da criança, do idoso ou das mulheres, tá? Também vamos ter a conscientização da sociedade civil. Isso é como educar as pessoas sobre as regras do jogo. É importante que todos saibam quais são os seus direitos e por que eles são importantes. Quando as pessoas elas têm essa noção, né, entendem sobre os seus direitos, elas podem se unir para garantir que sejam respeitados e também protegidos esses direitos. Seguindo aqui para um tema um pouco mais específico em relação ao direito constitucional, vamos ter o controle de constitucionalidade. Bom, inicialmente, né, quando falamos de controle de constitucionalidade, estamos basicamente falando sobre como as leis elas se encaixam na Constituição de um país. E dentro disso vão existir dois principais tipos de controle, tá? Dois principais tipos de controle de constitucionalidade. Vamos ter o controle difuso e também o controle concentrado. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal que esteja lidando aqui com um caso, ele pode realizar esse controle de constitucionalidade. É como se a análise da constitucionalidade acontecesse em paralelo com o caso em questão. Se o juiz ou o tribunal achar que a lei em questão ela é inconstitucional, ele pode declarar esta lei inconstitucional e não aplicar mais ela no caso específico que está ali rolando o julgamento, tá? Bom, então aqui, só para a gente resumir, o controle difuso ele pode ser feito por qualquer juiz
ou tribunal, tá? Qualquer juiz ou tribunal. É necessário que exista, tá, um caso concreto ali para que eles estão fazendo uma análise, né? Melhor, deixa eu colocar aqui um caso específico, né? Melhor do que um caso concreto. Caso específico. E também, por último, dentro do controle difuso, vamos ter aqui uma pequena observação, né? Que claramente quando vocês estudarem mais a fundo isso, vocês vão analisar melhor essa parte. Esse controle, ele só vai valer interpartes, tá? Deixa eu colocar aqui interpartes. O que isso significa? Ele vai valer somente entre as partes daquele determinado processo, né, daquele caso específico. Então aqui a gente tem o A versus B. Aí o juiz, neste caso entre A e B, ele decide que naquela lei que está sendo colocada neste caso específico, ela é inconstitucional. Neste caso, a inconstitucionalidade dessa lei, ela só vai valer para este caso aqui, ó. Só vai valer para essas duas pessoas. O C, que está lá de fora, não vai valer para ele, tá? Então, por isso que é o chamado efeito interpartes, ou entre as partes, tá? Este é o controle difuso. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer determinado caso específico, né? Desde que esteja fazendo essa análise da constitucionalidade da lei dentro de um caso específico e ele tem um efeito entre as partes, ou chamado aqui, né, interpartes. Passando agora para o controle concentrado. O controle concentrado, a situação ela é um pouco diferente, tá, do controle difuso. Aqui no Brasil, temos um órgão específico, que é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição e o ponto mais alto dentro do nosso Poder Judiciário. Esse órgão, né, o STF, ele não vai analisar a constitucionalidade das leis em casos específicos, mas sim ele vai analisar de uma forma abstrata, tá? O que seria isso? Olhando para a lei em si, sem estar vinculado a um caso particular. Não é necessário que haja um caso aqui entre A e B, né, uma demanda, um caso específico, para que ele analise a constitucionalidade de uma lei, tá? Não precisa haver esse caso concreto, tá? No controle concentrado é uma análise somente da lei, sem a existência de um caso. E se considerar que uma lei, neste caso, se ele considerar que uma lei ela é inconstitucional, pode ser declarada inconstitucional e deixar de ser aplicada em todo o país, não apenas somente no caso, como é o controle difuso, né? Então, vamos colocar aqui, né, chamado de controle concentrado, mas a gente vamos analisar aqui no caso em abstrato. Por que chama de abstrato? Não é porque não existe um caso concreto, a gente só vai decidir sobre a lei. Não existe uma demanda entre A ou B, tá? Também vamos ter aqui que neste caso é somente o STF que pode fazer esse controle concentrado, tá? E por fim, a gente tem aqui no controle concentrado um efeito chamado erga omnes, tá? Aqui é um M e aqui é um N, tá? Deixa eu até escrever do outro jeito aqui, omnes, tá? Erga omnes. Esse efeito quer dizer que ele atinge, né, a decisão vai atingir todas as pessoas, tá? Todas as pessoas. Então, é o que a gente falou anteriormente. A decisão que considerar uma lei inconstitucional aqui no controle concentrado, ela vai deixar de ser aplicada em todo o país, né? Vai deixar de ser aplicada para todas as pessoas, né? Então, aqui, deixa eu colocar outra seta aqui, atinge todos, tá? Atinge todos. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Atinge
só as pessoas do caso, tá? Então, a gente tem esses dois paralelos em relação a isso. Então, essencialmente, no controle difuso, qualquer juiz pode decidir sobre a constitucionalidade de uma lei, enquanto julga aqui um caso específico. Enquanto no controle concentrado, essa análise ela vai ser feita por um órgão específico e é analisado em abstrato. Como falamos, não é necessário um caso concreto, tá? Sem a necessidade de o caso específico aqui para que seja julgado, beleza? Seguindo, vamos ter as ações do controle de constitucionalidade, né? Falando um pouco mais dentro dessa parte do controle de constitucionalidade, vamos ter algumas ações, tá? No controle difuso, como vimos, dentro do controle difuso pode haver o controle de constitucionalidade por qualquer juiz ou tribunal, só sendo necessário haver um caso específico. Sendo assim, o controle de constitucionalidade por via difusa, ele pode ser feito por qualquer ação. Qualquer ação pode ensejar um controle de constitucionalidade na via difusa. Só que tem que se atentar que, neste caso da via difusa, o objetivo dessa ação não é a declaração da inconstitucionalidade da lei, tá? Mas sim a resolução daquele caso específico, da demanda. Por quê? Se houver o objetivo de uma declaração de inconstitucionalidade, aí estaríamos diante do controle concentrado. Aqui o objetivo é simplesmente resolver a demanda entre A e B, né? Houve essa declaração de inconstitucionalidade, houve um percalço ali no caminho e houve essa declaração de inconstitucionalidade da lei, tá? Isso é totalmente possível. O juiz entendeu que aquela lei ela não é constitucional. Isso é o controle difuso, tá? Então, seguindo, vamos ter o controle concentrado. Aqui vamos ter algumas ações que são específicas, tá? Específicas do controle concentrado. Vamos ter a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma rápida noção do que é cada uma, vamos ter que a ação direta de inconstitucionalidade é uma ação judicial onde alguém, né, existe aqui um rol que pode propor a ação direta de inconstitucionalidade, como todas as outras, né, vamos ter um rol na nossa Constituição, onde vão ter essas pessoas que podem propor essas ações, vai até o STF para contestar aqui a constitucionalidade de uma lei. Se a lei ela for considerada inconstitucional, ela pode ser então anulada. Então, aqui a pessoa vai demandar que uma determinada lei ela seja inconstitucional, né? Ele entende que essa lei ela é inconstitucional. Já a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ela vai ser o oposto da ADI, tá? Ela vai ser o oposto da ADI. Aqui, alguém pede ao STF para declarar que uma lei ela é constitucional. É como se fosse uma garantia de que uma lei em questão ela está de acordo com a nossa Constituição. Bom, mas aí dentro dessa ADC você pode se perguntar, mas para que vai declarar uma lei constitucional sendo que ela já está valendo, né? Teoricamente, se foi aprovada ali passou pelo procedimento de elaboração e também debates e tudo mais no nosso Congresso Nacional, foi aprovada a lei. E ela ainda existe essa dúvida em relação à lei, se ela é constitucional ou não. Neste caso, sim. Por exemplo, existem, como a gente falou aqui, o controle difuso, no qual é exercido por juízes e também tribunais. Então, neste caso, por exemplo, em determinados casos, alguns juízes entendem que uma determinada, vamos colocar aqui, a lei X, ela é inconstitucional. Aí depois vai um outro caso. Aí, beleza, o juiz entende que essa lei ela é constitucional. E vai criando, assim, uma dúvida em relação se essa lei
ela é constitucional ou não. Então, o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade é trazer uma uniformização deste entendimento de que determinada lei ela é constitucional. Então, se existe aqui o STF, né, neste caso aqui, o STF vem e fala que a lei X ela é constitucional, né? A lei X é constitucional, então aqui nenhum juiz pode mais discordar e falar, não, aquela lei ela é inconstitucional. Ele não pode mais fazer esse controle difuso, tá? Então, vem aqui para uniformizar, né? Não criar mais discussão em relação se uma lei ela é constitucional ou não, né? Esse é o objetivo primordial aqui da ação declaratória de constitucionalidade. Também vamos ter a ADO, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa ação aqui ela é um pouco diferente das outras duas que falamos. Acontece que quando alguém percebe que uma norma prevista na Constituição deveria ter sido regulamentado por uma lei, mas isso não aconteceu, tá? O interessado ele pode aqui acionar, interessado neste caso aqui, coloca-se entre parênteses em relação a isso, porque o interessado é somente um rol de pessoas que pode propor estas ações, tá? Então coloca-se um interessado dentro daquele rol de pessoas que pode propor esta ação. Ele pode acionar o STF para que ele dê ciência dessa omissão, né, de determinada lei para o Congresso Nacional para ele regulamentar essa norma. Colocando aqui, lembrem-se que nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o STF ele não vai mandar, tá? Ele não vai obrigar o Congresso Nacional a regulamentar determinada norma, tá? Ele simplesmente vai dar ciência. Tipo, ele vai falar, olha, Congresso Nacional, tá faltando uma norma aqui, ó, pro pessoal ali exercer o direito deles ali, ó, precisa de uma lei, né? Beleza? Eles não podem falar, o Congresso Nacional, faz aí essa lei, né? Não pode acontecer isso, tá? Neste caso, tá? Então, no caso, o STF simplesmente vai identificar através dessa ação que falta uma regulamentação para que possa ser exercido determinado direito e vai dar ciência, então, ao Congresso Nacional para que ele regulamente, tá? E por último, vamos ter a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esta é uma ação que permite aqui questionar atos do poder público que possam estar violando princípios fundamentais da Constituição. Ela tem um escopo mais amplo que as outras, pois ela não se limita apenas às leis específicas, podendo aqui abordar qualquer ato que vá contra princípios fundamentais da Constituição. E também ela tem um caráter, além disso, que diz que ela tem um caráter residual, tá? Residual. Então, o que seria esse caráter residual? O que não é abarcado pela ADI, ADC e ADO, aí neste caso pode ser proposta então uma ADPF. Tá? Então, ela tem esse caráter de resíduo. O que não for abarcado pela ADI, ADC e ADO, então pode propor uma ADPF. Por isso que ela é bem ampla. Além, é claro, dessa primordial, né, a sua principal característica, que é quando o poder público possa estar violando princípios fundamentais da Constituição. Tá? Seguindo, vamos ter um outro tema bem interessante em relação aqui ao direito constitucional, que é a jurisprudência constitucional. Então, primeiramente, o que seria, né, o que é jurisprudência constitucional? A jurisprudência constitucional ela refere-se aqui ao conjunto de decisões judiciais que são proferidas por tribunais sobre questões de natureza constitucional. Basicamente, são as decisões dos tribunais que tratam das regras mais importantes contidas na Constituição de um país. Então, essas decisões elas ajudam a interpretar e aplicar a Constituição em situações específicas, fornecendo assim orientações sobre como entender e defender os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição. Em resumo, a jurisprudência constitucional ela é como um guia que ajuda a entender como a Constituição ela deve ser
aplicada. Então, neste caso, se existem determinadas decisões sobre um determinado tópico ali da Constituição, quando você vai aplicar este direito, você tem um entendimento ali do tribunal, né? Você pode pesquisar e entender mais a fundo sobre aqueles conceitos dentro da nossa própria Constituição, né? Porque não vem tudo explicado dentro da nossa Constituição, né? Tem muitas coisas ali que vão gerar dúvidas, e dentro dessa parte da jurisprudência a gente consegue sanar bastante dessas dúvidas, né? É como se fosse comentários em relação à nossa Constituição, só que esses comentários eles derivam de casos concretos, né, no qual há a norma ali e eles vão se debruçar sobre isso e interpretar mais sobre essas normas constitucionais. Também vamos ter aqui porque, né, a jurisprudência constitucional ela é importante, né? Falamos basicamente já sobre isso, que essa parte da importância dessa jurisprudência constitucional é para ajudar a gente a entender e aplicar corretamente as regras da Constituição. Então, quando tivermos alguma dúvida sobre nossos direitos e garantias mais importantes, podemos olhar ali para essas decisões dos tribunais, e nos ajudar a entender melhor como funciona a nossa sistemática da Constituição, tá? Seguindo, vamos ter um outro ponto bem importante em relação a essa parte da jurisprudência constitucional, que vão ser as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, elas são instrumentos jurídicos que têm um grande impacto no sistema legal de um país. Elas são emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, né, o STF aqui no Brasil, e tem como objetivo uniformizar a interpretação da lei em todo o país, tá? Perceba que é um objetivo de uniformizar a interpretação, tá? A ideia por trás das súmulas vinculantes é garantir aqui a segurança jurídica e a igualdade de tratamento perante a lei. Então, quando o STF ele emite uma súmula vinculante, isso significa que todos os órgãos do Poder Judiciário e também da administração pública devem segui-la obrigatoriamente. Então, aqui acaba, vamos colocar aqui, acaba a ideia de existir várias interpretações de uma lei no país, né? Ele vai uniformizar em um único entendimento o que deve ser interpretado daquela determinada lei, daquele determinado caso, tá? Então, uma das principais características da súmula vinculante é a sua força normativa. Isso significa que elas têm o mesmo peso de uma lei e podem ser aplicadas diretamente pelos juízes e tribunais em seus julgamentos. Eles vão ter força de lei, mas elas não são leis, tá, pessoal? Como a gente falou, o objetivo da súmula vinculante é uniformizar a interpretação da lei em todo o país, tá? Além disso, as súmulas vinculantes, elas são importantes porque ajudam a reduzir a quantidade de recursos e processos judiciais que chegam também ao STF. Ao estabelecer aqui uma interpretação definitiva sobre determinada questão, as súmulas vinculantes, elas evitam que os casos semelhantes sejam julgados repetidamente, economizando assim tempo e recurso do sistema judiciário. Imagine você ter que falar a mesma coisa sempre de um determinado caso, né, de uma determinada lei, né? Muito se fala, né, às vezes a gente tem que observar mais a fundo nos casos, mas existem casos que demandam a mesma interpretação de uma determinada lei, né? Então, nestes casos, há essa uniformização. É claro que cada caso é um caso, é necessário analisar, porém, quando se chega em determinadas situações, algumas situações elas são semelhantes e são aplicadas às leis, e essas leis têm determinadas interpretações, né? Então, é para ajudar aqui a reduzir essa quantidade de recursos e processos judiciais. No entanto, é importante também notar que as súmulas vinculantes elas podem ser revistas, né? Neste caso,
não é que houve a edição de uma súmula vinculante e isso ficará aí para sempre. Não, elas podem ser revistas ou também canceladas pelo próprio STF, especialmente se surgirem novas interpretações de lei ou então se houver mudanças nas circunstâncias que levam à sua criação. Isso garante aqui que o sistema jurídico ele continue sempre evoluindo e se adaptando às necessidades da sociedade. Eu coloquei aqui no nosso slide o artigo que fala sobre a súmula vinculante na nossa Constituição. É o artigo 103A da nossa Constituição, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional. Então, tem que haver várias e várias decisões naquele mesmo sentido desta matéria constitucional. Aprovar súmula, tá? Aprovar súmula, que a partir da sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante, tá? Que vai vincular, tá? Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei, tá? Então, esse tópico é muito importante em relação à súmula vinculante, né? Quando a gente estuda direito constitucional, basicamente você vai ver muito, mas muito sobre súmulas vinculantes, tá? E um último tópico aqui, né, para a gente tratar em relação ao nosso direito constitucional é o estudo em direito constitucional. Então aqui o nosso estudo de direito constitucional ele será feito por doutrinas, né? A gente muito fala de doutrinas, tá? Mas quem está começando às vezes não sabe, né, o que é doutrina. Doutrina vão ser os livros que vão ali discorrer sobre a matéria, né? Vão trazer um entendimento mais específico sobre os temas de direito constitucional. São os manuais, são os esquematizados, né? São todos esses livros aí que trazem entendimento para o nosso melhor entendimento da Constituição e o que está dentro do direito constitucional, né? Muitas vezes tendo uma abrangência não só nacional, mas, né, visando aqui um estudo comparado com outros sistemas constitucionais de outros países, né? Então a gente tem as doutrinas, são os livros que a gente pode estar dando início aos estudos lendo essas doutrinas, mas é claro que não é interessante começar lendo doutrinas com conhecimento ou com uma leitura mais densa. Então é interessante eu posso citar aqui autores como Pedro Lenza, Natália Masson, Marcelo Novellino, né? Existem esses livros que têm uma leitura legal, né? Não é tão densa para começar, né? Claro que se você já está estudando direito constitucional, você também pode se aprimorar mais indo por alguns autores como José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, né? Entre outros aí que trazem esse conteúdo um pouco mais denso, né? Traz ali mais específico em relação a isso. Também vamos ter os resumos e sinopses que são ótimos para a gente começar a ter uma noção, né? Uma visão geral do direito constitucional e depois ir se aprofundando aí nas doutrinas, tá? Nos livros e manuais de direito constitucional. E uma outra observação é que é interessante a gente estudar por esses materiais o mais atualizado possível, tá? Porque a gente percebe aí que todo dia o nosso ordenamento, nossas leis estão dando uma mudada, né? São colocadas, algumas são tiradas, outras, né? Vem emenda constitucional, né? Então, súmula vinculante, né? Tem todas essas questões aí. E também a nossa Constituição, né? A gente estudar pela nossa Constituição o mais atualizado possível. É claro, não é interessante ficar comprando sempre constitucional, né? Constituição todo ano. Dá para você ler, né, ela pelo computador. Lá no site do Planalto tem sempre ela atualizadíssima, né?
É só você colocar ali no Google CF88, o primeiro resultado já é o site do Planalto, é só você entrar lá, aí você vai ter a Constituição atualizada ali para você ler. Também vamos ter algumas questões aqui de metodologia de estudo, tá? Que é interessante a gente estudar o direito constitucional, mas não pegar ali e sair lendo a Constituição do artigo 1, né, do artigo 1º até o último, né? Muitas coisas ali do nosso direito constitucional não vão estar na Constituição, vão estar sim nos manuais, né, nas chamadas doutrinas, como a hermenêutica constitucional, como poder constituinte, a aplicabilidade das normas constitucionais, né? Vamos ter vários temas que vão estar somente dentro desses manuais, e a partir disso, né, a partir dessa base construída da doutrina, a gente passa a ler a Constituição também, né? O nosso entendimento da leitura da lei seca, que é quando a gente fala que lê somente a lei ou a Constituição, vai melhorar bastante, né? E também, é claro, a gente praticar bastante, né? Tudo que a gente for aprendendo, a gente vai praticando. Hoje, né, existem alguns sites especializados em trazer questões de concursos e também OAB e algumas outras provas para a gente sempre tá ali treinando, né? Uns desses, por exemplo, a gente tem o Que Concursos, também tem Tec Concursos, né, entre outros, tá, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre estudando e também, é claro, acompanhar as atualizações legislativas e da jurisprudência, como a gente já falou, né? Na questão de ter os nossos materiais atualizados, né? Pelo menos ali as leis, tá? Bom, então aqui a gente finaliza a nossa aula sobre introdução ao estudo de direito. Eu tentei cobrir bastante coisa aqui, a gente falar de uma maneira mais geral. Se vocês gostaram, a gente pode trazer alguns conteúdos mais específicos, né? Vocês podem colocar aqui nos comentários se vocês querem que eu traga algum conteúdo em específico, tá, pessoal? Bom, então, deixem um curtir no vídeo, tá? Se inscrevam no canal se não são inscritos. Também não se esqueçam de estar baixando o e-book gratuito de questões comentadas sobre vários temas aqui do direito constitucional e também resumo, tá? Vou deixar um resumo aqui de direito constitucional para vocês estarem baixando gratuitamente. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, podem estar baixando gratuitamente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!